Graça e paz, que Deus abençoe grandemente a sua vida através dessa palavra de fé. Hoje nós vamos aqui meditar nesse texto de Atos, capítulo 5, do versículo 26 até o 33, e aprender sobre a importância de obedecer a Deus em qualquer circunstância. Esse texto ele vai falar ao seu coração de uma forma poderosa, então fica até o final para que você não perca nenhuma parte desse vídeo. Eu vou compartilhar com você aqui o que esse texto nos ensina e como podemos aplicar as nossas vidas hoje. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Wilder Salles. Quero te convidar a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Sempre que eu postar um vídeo, o YouTube vai recomendar para você. Então, se você não quer ficar de fora, clica aqui, se inscreva e ative o sininho, ok? Vamos então meditar. Eu coloquei aqui esse tema: é mais importante obedecer a Deus. Por que eu coloquei esse tema? Eu extraí do próprio texto. A obediência, ela é uma marca essencial na vida cristã. Muitas vezes os filhos de Deus se deparam com pressões externas para se calarem, cederem ou até mesmo negarem a sua fé. No entanto, a palavra nos lembra que obedecer a Deus deve estar acima de qualquer ordem humana. A vida dos apóstolos, em Atos 5, nos ensina que, mesmo diante das ameaças, prisões, perseguições, é possível permanecer firmes na missão e anunciar Jesus. Então esse texto aqui vai nos ensinar que nós devemos permanecer firmes, que devemos anunciar a palavra de Deus, mesmo diante de pressões externas, de dificuldades que possam surgir. Os apóstolos aqui em Atos, na igreja primitiva, no início da igreja, eles sofreram muitas perseguições, resistências, calúnias, difamações, injustiças, mas mesmo assim eles continuaram pregando e falando de Jesus. E eu quero te incentivar hoje a você continuar falando de Jesus, mesmo com a situação adversa, mesmo com a pressão que você possa estar enfrentando em qualquer área, mesmo diante das dificuldades que o mundo vai trazer para quem prega o evangelho. Continue pregando. É sobre isso que nós vamos aprender aqui hoje, ok? Pega a sua Bíblia, vamos ler Atos capítulo 5, eu vou ler apenas do versículo 26 até o 33, tá bom? Depois nós vamos aqui trazer o contexto para que você compreenda o que eu estou te falando. Diz assim o texto: Então, o capitão e os guardas foram e trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram quem? Os apóstolos. Eles tinham sido proibidos de pregar e eles continuaram, então eles foram presos. E diz o texto que eles foram soltos por um anjo e os guardas foram até eles e trouxeram eles diante do sinédrio, diante dos religiosos da época. E aí no versículo 27 diz assim: Trouxeram os apóstolos e apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha que tremenda essa parte. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Versículo 30. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-no no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou. Isso aqui é profundo. A príncipe e a salvador, a fim de que Israel viesse ter arrependimento, concedesse, arrependimento e remissão dos pecados. 32. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Bom, vamos entender então esse contexto aqui, o que estava acontecendo aqui de fato. Eu vou colocar para você aí na tela. O capítulo 5 de Atos que nós estamos lendo aqui, embora a gente está lendo alguns versículos, ele começa com um episódio de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e sofreram o juízo imediato. Se você ler o capítulo 5, você vai ver que eles prometeram trazer uma oferta, colocar aos pés dos apóstolos,
e eles retiveram parte daquilo que eles tinham prometido. E eles acabaram morrendo com isso. Em seguida, vemos os apóstolos realizando muitos sinais e maravilhas, e atraindo as multidões que começaram a crer em Jesus. Depois você pode ler todo o capítulo 5, do versículo 12 e 16. Isso despertou inveja no Sinédrio, que era um grupo religioso da época, que os prendeu. Porém, um anjo do Senhor, diz o texto, os libertou e ordenou que continuasse pregando. Olha que profundo. Quando novamente foram levados ao conselho, os líderes religiosos tentaram calá-los, mas os apóstolos responderam: é necessário obedecer a Deus e não aos homens. E esse é o centro do capítulo, a lição principal. Nada deve impedir a obediência a Deus. Então esse texto vai falar sobre isso, sobre obedecermos à voz de Deus. O anjo soltou e falou: olha, continue pregando, continue fazendo a minha vontade, a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade do Pai. E é isso que nós precisamos entender. Que se Deus nos dá uma ordem, Deus fala ao nosso coração, nós precisamos obedecer. Mesmo que isso nos cause, às vezes, dor, sofrimento, perseguição, porque a gente sabe que neste mundo, dominado pelo maligno, quem vive o Evangelho enfrenta lutas, enfrenta dificuldades. Jesus não omitiu isso, ele disse: no mundo tereis aflição. Muito bem, você conhece esse texto, é um texto que todos conhecem, e isso é uma verdade, e eles passaram por isso. Mas o que esse texto nos ensina, e que podemos aplicar à nossa realidade hoje, é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Bom, eu separei 3 pontos importantes para a gente refletir aqui hoje. O primeiro é esse: é mais importante obedecer a Deus. O que significa isso? O que é mais importante? E aí eu coloquei assim, ó: continue falando de Jesus. Quando você lê o verso 28, você vai ver que o texto vai declarar que eles continuaram falando de Jesus, mesmo sofrendo ameaças, mesmo sofrendo ali ameaças para que não falasse nesse nome. Então, eu quero declarar para você hoje: continue falando. Os líderes acusaram os apóstolos de encher Jerusalém com o nome de Jesus. Com isso, como se isso fosse algo negativo. No entanto, esse é o propósito da igreja: é espalhar o Evangelho, mesmo quando tentam nos calar. Devemos continuar proclamando o nome que está acima de todo nome. Não é o que diz Filipenses 2, 9 e 11? Assim como Paulo declarou: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9, 16. Nós também devemos anunciar Cristo, quer seja conveniente ou não, como diz 2 Timóteo 4, 2. Então nós precisamos continuar falando de Jesus. E aí eu quero falar para você aqui. Eu quero declarar para você aqui agora nesse momento: continue falando de Jesus. Mesmo quando vier situações para te calar. E que situações são essas? Às vezes uma perseguição que você possa estar enfrentando, uma batalha, às vezes no seu lar, na igreja, onde você trabalha. Às vezes um pecado que tenta te afastar de Cristo, uma tentação que é ali te levar para o caminho da perdição. Às vezes uma situação que está surgindo para que você pare de falar de Jesus. Não pare, continue falando e se fortaleça. Porque os apóstolos aqui, eles tinham a certeza daquilo que eles tinham sido chamados para fazer, que era anunciar Cristo para as pessoas. Eles estavam cheios do Espírito. Por isso, ser cheio do Espírito Santo é tão importante, porque a única forma de você anunciar com ousadia, com fé, intrepidez, é sendo cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito consegue executar o chamado de Deus. Então aqui, quando a gente lê esse texto, Pedro, que era o líder da igreja aqui, ele falou: olha, nós vamos continuar falando sim, nós não vamos parar de falar desse nome, porque nós recebemos uma ordem, nós cremos que esse nome é o nome da remissão dos pecados de todos aqueles que creem, como ele diz logo no início do texto que nós lemos. Então nós precisamos falar. Meu irmão, minha irmã, continue falando de Jesus. Fale no seu trabalho, fale onde você for, fale para o seu vizinho, fale para o seu amigo, fale para quem você conhece, para quem você vai conhecer. Fale de Jesus em todo o tempo, ok? Primeiro ponto que nós devemos
ficar atento aqui com esse texto e que devemos praticar em nossa vida. Segundo ponto importante que esse texto nos ensina, que é mais importante obedecer a Deus, como o tema do vídeo, do que aos homens, que é o que está escrito no verso 29. A resposta de Pedro é clara e firme. A vontade de Deus está acima de qualquer ordem humana. Como assim? Quando obedecemos a Deus, demonstramos fé, confiança, fidelidade ao seu propósito. Lembra de Daniel? Daniel também recebeu a ameaça, mas ele preferiu obedecer a Deus orando. Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo sob risco de ser lançado na cova dos leões. O que aconteceu? O Senhor teve misericórdia da vida dele, mas ele não deixou de obedecer a Deus. Ele poderia ter morrido? Poderia também. Poderia ter tido um outro final, mas ele foi fiel. Então, Jesus aqui nos alerta: quem ama a pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O que é isso? O que é mais importante para você? A vontade de Deus ou a dos homens? Ele coloca até a gente numa situação dentro da própria família. É claro que ele não quer que você venha sair do seu lar, nem destruir família, não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que ele deve ser prioridade, primeiro lugar. Isso significa que nenhuma voz pode ter mais autoridade do que a voz de Deus sobre nós. Então, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Quando aquela ordem veio para eles, aquela ordem não era de Deus. Aquela ordem era contrária à voz de Deus. Automaticamente eles, não, vou continuar pregando. Então, hoje em dia não é diferente. Quando vier alguma ordem na sua vida, alguma palavra que você vê que não está de acordo com a vontade de Deus, não obedeça essa voz. Não dê crédito. Continue obedecendo ao Senhor. Se uma orientação, uma palavra que você recebe, um conselho, te leva para o caminho da perdição, te leva para um caminho que você sabe que não é de acordo com a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, não aceite essa orientação, porque isso não vem de Deus. A voz de Deus é a escolha certa que você deve fazer hoje, que você deve obedecer. Pense nisso. Pense nisso. Então, quando você ouvir qualquer voz, conselho, orientação que não está de acordo com a palavra, sai fora, porque isso é laço, isso é armadilha do inimigo. Está dando para você entender? Então, esse é o segundo ponto que esse texto vai nos ensinar. Terceiro ponto, para a gente poder concluir: Deus deu o Espírito Santo aos que lhe obedecem. A obediência abre espaço para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Pedro aqui vai afirmar que Deus concede o Espírito não aos rebeldes, mas aos que o obedecem. Isso nos lembra Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Obedecer a Deus nos torna sensíveis à sua direção e nos capacita a viver em santidade. Sem obediência, não experimentamos a plenitude do Espírito, mas quando andamos em submissão, ele nos fortalece e nos dá ousadia. O que me chama a atenção aqui nesse versículo 32 que nós lemos, que Deus, diz aqui o texto, dá o Espírito dele aos que lhe obedecem. Você quer ter ousadia? Você quer fazer a vontade de Deus? Você quer realmente anunciar Cristo? Se você obedecer, o Espírito Santo vai encher a tua vida, vai te capacitar e você vai então transmitir a palavra do Senhor para as pessoas. Isso vai acontecer, porque está escrito aqui: Deus deu o seu Espírito, o Espírito Santo, que é Deus, faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aos que lhe obedecem. Quem obedece a palavra é cheio do Espírito Santo, vai ser cheio da presença de Deus, do poder de Deus para anunciar as boas novas, para pregar o Evangelho. Então, se você obedecer, você vai fazer a diferença aqui nessa terra, na vida de outras pessoas. Então, esses são os 3 pontos que eu queria compartilhar dessa palavra com você hoje. Espero que você tenha compreendido. E para a gente concluir, eu coloquei assim: a vida cristã é um chamado à obediência. Pense nisso. Em Atos 5, vai nos mostrar que os apóstolos não se deixaram intimidar pelo medo, mas permaneceram firmes em anunciar Jesus. Obedeceram a Deus acima dos homens e experimentaram o poder do Espírito Santo. Hoje Deus nos chama à mesma postura. Continue falando de Jesus. Colocar a sua vontade acima de tudo é viver cheios do Espírito Santo. Obedecer a Deus
é a escolha certa a se fazer. Guarde isso no seu coração. Obedecer a Deus é a escolha certa a se fazer. Ah, mas uma pessoa falou isso, está de acordo com a vontade de Deus? Não, então não faça. Ah, mas aquela pessoa me orientou, é muito meu amigo, muito minha amiga. Não faça. Ah, mas aquela... Meu irmão, minha irmã, obedecer a Deus é a escolha certa. Se você obedecer, tenha certeza, o Espírito Santo vai te usar grandemente com o poder dele e você vai abençoar muitas vidas e fazer a diferença aqui nessa terra. Deu para você entender? Espero que você tenha compreendido essa palavra. Eu quero orar por você para a gente poder concluir. Pai, obrigado por esse momento, por essa palavra de fé. Abençoa a vida deste meu irmão, desta minha irmã. Que a tua palavra fique no coração dele e dela de uma forma poderosa e que venha produzir, Pai, realmente frutos para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Deus te abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo fale mais no seu coração e até o nosso próximo vídeo.